Piaget foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo que revolucionou o modo de encarar a educação de crianças ao mostrar que elas não eram adultos em miniatura. Por que as crianças eram vistas assim? Quais as contribuições dele? São tantas perguntas. Já sei. Vamos deixar que ele explique. Como assim? Quem foi Piaget? Nossa viagem começa em Neuchâtel, Suíça. Jean William Fritz Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896. Estudou inicialmente biologia na Universidade de Neuchâtel, onde concluiu seu doutorado. Posteriormente, se dedicou à área de psicologia, epistemologia e educação. Aos 10 anos, publicou seu primeiro artigo científico sobre um pardal albino. Aos 23, começou a trabalhar com o estudo do raciocínio da criança sobre a ótica da psicologia experimental. Em 1924, publicou o primeiro de mais de 50 livros, A Linguagem e o Pensamento da Criança. Antes do fim da década de 30, já havia ocupado cargos importantes nas principais universidades suíças, além da diretoria do Instituto Jean Rousseau. Uau! Muito interessante a sua trajetória. E o que a senhora pode falar sobre as ideias dele? Para isso, precisamos primeiro compreender o período histórico inserido. Contextualizando brevemente o século XX. O século XX inaugurou uma nova era de desenvolvimento científico e tecnológico e uma nova fase política com a implantação de sistemas democráticos em muitos países do globo. Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, que trouxe a ruptura dos valores tradicionais e transformou o racionalismo em pessimismo. As novas descobertas da ciência vieram abalar velhas certezas e abrir o caminho à ciência moderna. Na primeira metade do século XX, a cultura ocidental atravessou uma fase muito inovadora em campos tão distintos como o da música, das artes plásticas, da arquitetura e da literatura. As crianças eram vistas como uma reprodução dos adultos, não possuíam direitos nem deveres. O conceito de infância e criança foi sendo construído aos poucos, e Piaget foi de grande importância para que isso pudesse acontecer. Em meados do século XX, o ensino tornou-se obrigatório e gratuito em muitos países, pois representava uma forma de incutir valores e uma nova disciplina. Jean Piaget foi o nome mais influente no campo da educação durante a segunda metade do século XX, a ponto de quase se tornar sinônimo de pedagogia.
Com as diversas mudanças que estavam acontecendo no mundo, também se começou a questionar a forma que a escola pensava a educação e os alunos. Naquela época, a educação era totalmente tradicional. O ensino era centrado no professor, o aluno era apenas receptáculo. O professor era detentor de todo o saber. O aluno não fazia parte de seu processo de aprendizagem. Essa vertente da educação acreditava que o conhecimento vinha de dentro e não de fora. O modelo hierarquizado. E autoritário. Que caracterizava a educação. Começou a ser questionado. Impulsionados pelo desenvolvimento dos estudos sobre a psicologia da aprendizagem, e psicologia do desenvolvimento humano, faziam críticas à pedagogia tradicional e à forma como os conteúdos curriculares eram impostos aos alunos. Passaram então a reivindicar a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Nossa, quanta coisa aconteceu nesse período e como a educação era tão sucateada. Pois é, para você ver como era naquela época. Mas isso responde à sua pergunta do que as crianças eram vistas como adulto em miniatura? Sim, estou pronta para conhecer mais a fundo sobre o trabalho de Piaget. Jean Piaget, suas teorias. Segundo Piaget, o conhecimento se dá por descobertas que a própria criança faz. É ele que diz que o aprendizado é construído pelo aluno. Epistemologia genética, teoria cognitiva, assimilação e acomodação. 1. Epistemologia genética. Epistemologia genética. Uma teoria de conhecimento centrada no desenvolvimento natural da criança.
Segundo ele, o pensamento infantil passa por 4 estágios, desde o nascimento até o início da adolescência, quando a capacidade plena de raciocínio é atingida. Um conceito essencial da epistemologia genética é o egocentrismo, que explica a caráter mágico e pré-lógico do raciocínio infantil. A maturação do pensamento rumo ao domínio da lógica leva ao abandono do egocentrismo e o desenvolvimento da autonomia moral da criança. A epistemologia postula que a aquisição de conhecimentos depende tanto das estruturas cognitivas do indivíduo como da interação dele com o seu meio. 2. Teoria cognitiva. Essa teoria foi desenvolvida através da observação de seus filhos. Ele anotava o crescimento dia a dia. De acordo com esta teoria, o desenvolvimento cognitivo humano é dividido em 4 estágios. Estágio sensório-motor. Dura do nascimento até os 2 anos de idade. A criança busca adquirir controle motor e aprender sobre os objetos que a rodeiam. Esse estágio é chamado de sensório-motor, pois o bebê adquire o conhecimento por meio de suas próprias ações, que são controladas por informações sensoriais imediatas. O segundo estágio de desenvolvimento considerado por Piaget é o estágio pré-operatório, que coincide com a fase pré-escolar e vai dos 2 anos de idade até os 7 anos, em média. Nesta fase, os objetos possuem ânimo e intenção para a criança, e esta lógica se configura de acordo com a utilidade do objeto, ou seja, a lâmpada que acende, o forno que esquenta, a lua que dá claridade. Nesse período, as características mais importantes são inteligência simbólica, o pensamento egocêntrico, intuitivo e mágico, a confusão entre aparência e realidade. O pensamento lógico é a possibilidade de um conhecimento mais compatível em termos de lógica convencional com o mundo real. O declínio do egocentrismo se estende à linguagem, que se torna mais socializada e a criança será capaz de levar em conta o ponto de vista do outro. Assim, objetos e pessoas passam a ser bem mais explorados nas interações. O período operatório formal já caracteriza o início da adolescência. Nele ocorre a passagem para o pensamento formal. Para Piaget, se comparado à criança, o adolescente é um sujeito capaz de construir teorias sobre o mundo e sobre o que ele gostaria de modificar na sociedade. O pensamento formal é hipotético-dedutivo, que amplia seu poder e liberdade, caracterizando uma das conquistas da adolescência, a reflexão espontânea. Deste modo, é possível resolver complicadas equações matemáticas, com variáveis e números, discutir temas filosóficos mais complexos, desenvolver análise sobre temas baseados em situações hipotéticas. É a idade da metafísica, na qual o adolescente percebe o seu eu, suficientemente grande para reconstruir o universo à sua maneira. 3. Equilibração, assimilação e acomodação. Na teoria piagetiana, os dois mecanismos são interdependentes. Estão acontecendo na mente do sujeito, quase de forma simultânea. Sempre que ele está agindo no meio, conhecendo, descobrindo, criando, refletindo e interagindo. Na assimilação, o sujeito entra em contato com a realidade externa, trazendo para as estruturas mentais que já possuem os dados e informações sobre aquilo que está desejando conhecer.
publicar seu trabalho. Aí é que você se engana. São muitas as críticas em relação às teorias de Piaget. Sério? Sim, vamos conferir algumas delas. Principais críticas. Olá, vamos conhecer as principais críticas das teorias de Piaget. Alguns costumam dizer que ele deu importância excessiva aos processos individuais e internos de aquisição do aprendizado. Outros teóricos, ao fazer análise de suas teorias, criticaram sua obra, pois acreditavam que muitas de suas afirmações eram contraditórias. Como assim contraditórias? 1. Questiona diretamente a sua afirmação de que as mudanças na cognição infantil ocorrem principalmente como resultado dos processos maturativos. Apesar de observar que os processos de desenvolvimento resultam de adaptações das crianças ao seu ambiente. 2. Uma segunda crítica manifesta-se porque muitos teóricos do desenvolvimento questionam a pressuposição fundamental de Piaget, ou seja, de que o desenvolvimento cognitivo ocorre em uma sequência fixa de pequenos esforços repetidos e descontínuos, spurts. 3. Ele sustentava que as limitações na capacidade de raciocínio das crianças causavam suas dificuldades na resolução de determinadas tarefas cognitivas. Diferentes teóricos sugeriram que outros tipos de limitações podem influenciar, pelo menos parcialmente, o desempenho das crianças nas tarefas piagetianas. 4. Muitos teóricos questionaram a exatidão das suas estimativas sobre as idades nas quais as pessoas demonstraram domínio das tarefas piagetianas. O próprio Piaget enfatizava a importância de observar-se a sequência de desenvolvimentos, não as idades estimativas nas quais tais desenvolvimentos ocorriam. Um dos principais teóricos que vão questionar as obras de Piaget é Vygotsky. Para ele, como para Piaget, o aprendizado se dá por interação entre estruturas internas e contextos externos. A diferença é que, segundo Vygotsky, esse aprendizado depende fundamentalmente da influência ativa do meio social.